Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AcadCast, episódio número 3. O AcadCast é o podcast oficial para você que é dono de academia. E nesse podcast a gente fala sobre temas que ajudam você a ter mais alunos, mais faturamento e mais lucro. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, muito legal, que é recepcionistas que vendem ou vendedoras que recepcionam. Meu nome é Henrique Sartorelli Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo. E vamos nessa! Hoje a gente tá aqui com uma baita estrutura. Eu tô até meio perdido porque eu tenho essa câmera e tem outra câmera e eu não sei pra onde eu olho. Mas tirou o chinelo? Tirou o chinelo aqui pra não fazer barulho. A gente tá melhorando, né? Esse é o terceiro episódio, então se você voltar no primeiro, você vai ver que o primeiro do segundo já melhorou e agora a gente tá no terceiro, cada vez mais ficaremos melhor para levar um conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então, eu já vou começar perguntando o seguinte: o que é uma recepcionista que vende? Olha que ótima pergunta. Olá a todos mais uma vez. E essa aqui é uma pergunta que muitas vezes durante a nossa carreira a gente procurou responder, tá? Porque a estrutura mental, o mapa de crenças, as estratégias mentais que usa uma recepcionista são completamente diferentes de uma consultora de vendas, de alguém voltado para vendas. E aí você poderá me perguntar então, mas então a consultora não recepciona? A consultora recepciona para poder vender, mas a recepcionista não recepciona para poder vender. Então essa é uma diferença fundamental. O foco de atenção de uma e outra, a sua própria mentalidade, se você quiser entender assim, o mindset, sua mentalidade, é muito diferente. Enquanto uma está preocupada em receber as pessoas, se está fazendo bem o seu trabalho, obviamente, em receber as pessoas, que elas se sintam bem, que elas desfrutem daquele momento de alguma maneira, a outra está focada em mudar o eixo de decisão do seu cliente, ajudá-lo a tomar uma decisão que faça muito mais sentido na vida dele. E essa é a diferença fundamental. Legal, né? Isso já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer aqui, que é o que é uma vendedora que recepciona, né? Que é um pouco disso, assim. Então, faz um panorama geral, né? Qual que é a diferença de uma recepcionista que vende e de uma vendedora que recepciona? Uma recepcionista, ela vai fazer o que nós chamamos hoje de CRM ou relacionamento, né? Mas ela vai fazer o relacionamento com um foco, que é o foco em que as pessoas se sintam bem, sejam bem atendidas na percepção dela. E uma vendedora fará isso com um foco na transformação. Então é bastante diferente, porque uma está fazendo o relacionamento com o sentido de perpetuar o próprio relacionamento, e a outra está fazendo no sentido de perpetuar o relacionamento com foco na mudança. E isso muda todo o jogo. Totalmente. Muda completamente o jogo. Por exemplo, uma consultora de vendas, ela estará o tempo todo tentando entender quais são as necessidades do cliente agora e no futuro. E uma recepcionista, ela vai apenas se preocupar com agora, com o relacionamento que você está tendo, ou eventualmente atender uma necessidade, resolver uma questão, resolver um problema, mas com foco no agora. E uma consultora está sempre pensando no futuro. E aí, claro, né? Eu vou ter que fazer essa pergunta para deixar claro aqui no vídeo, mas certamente quem está nos ouvindo aí pelo Spotify ou nos vendo pelo YouTube talvez já deve ter percebido, mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. Qual das duas é melhor ter? Numa organização grande, às vezes é interessante você ter as duas mentalidades trabalhando junto na equipe. Mas hoje eu te diria que 99% ou mais de que 99% das nossas equipes, elas são montadas por consultoras de vendas, que fazem muito bem o papel de recepção, de agradar o cliente, de receber o cliente, de acolher esse cliente, mas fazem muitas outras coisas e o foco é diferente. E é legal porque quando a gente tem uma pessoa focada, pensada, estruturada para vendas, ela já tem uma estrutura de comunicação com o cliente de maneira diferente, né? Ela não vai ficar fazendo coisas meio malucas do tipo, olha, isso aqui que você tá vendo que parece uma musculação, é uma musculação, esse buraco no chão que tem água é uma piscina, essa sala aqui de ginástica, né? Ela não vai fazer essas coisas. O que ela faz de diferente? Porque o que acontece aqui, aí você lembrou bem, porque uma recepcionista, ela está preocupada com agora. Então ela vai te dizer onde que fica o banheiro,
se tem papel, se não tem papel, o que você pode fazer, onde que fica o álcool gel, se você tem uma toalha para ser atendido ou não, quem é fulano e quem é mengano. E uma consultora de vendas, ela fará essas coisas, vai parecer que é a mesma coisa, mas ela vai fazer isso sempre buscando a tua transformação, mostrando para você que agora que você já fez isso, você pode evoluir e fazer mais alguma coisa e que tem outros passos que você pode dar dentro da mesma organização, dentro da mesma academia. Isso é fundamental, porque quando nós temos alguém que nos ajuda a desenvolver um relacionamento produtivo dentro da nossa organização, nós começamos a pensar em vendas por camadas, upselling, estrutura de vendas mais ramificadas, mais sofisticadas, que não poderíamos pensar se a gente tivesse, por exemplo, uma recepcionista lá. Ela não teria como evoluir, porque a consultora vai identificar qual é o momento, a necessidade, a expectativa, a estrutura mental daquele cliente naquele momento para dar uma solução para ele. É basicamente uma mudança de foco total, né? É uma mudança total de foco. Enquanto uma está preocupada somente em atender o cliente bem, a outra também está preocupada em atender o cliente bem, mas ajudá-lo a tomar uma decisão. Isso. Mais do que isso, né? Uma consultora de vendas, nós falamos consultora, e aí é importante entender porque é uma venda consultiva. Gosto disso, e o que é uma venda consultiva? Uma venda onde você tem um profissional te orientando em quais são as melhores alternativas, em que momentos essas alternativas podem fazer parte da tua carteira de produtos, da tua carteira de compras, para que você realmente tire o melhor proveito daquilo que a organização oferece, ou seja, a sua academia oferece. Muitas vezes nós percebemos clientes tendo que eles mesmos descobrir ao longo do tempo o que eles podem fazer. Vou dar um exemplo. Eu vou jogar beach tênis de areia em um determinado local, né? E é muito interessante porque lá claramente tem recepcionistas. E qual foi a preocupação da recepcionista? Me mostrar onde que era o banheiro, o toalete, onde que eram os vestiários, ou seja, as questões práticas do dia a dia, o que poderia fazer naquele momento. Em nenhum momento me disse que eu poderia evoluir por uma coisa chamada clubinho, que da aula eu poderia ir para o clubinho, que do clubinho eu poderia ir para a aula, que existiam níveis de aula, que haveria uma progressão, que essa progressão poderia me levar para um personal. Nada disso. Eu comprei sem ter nenhuma dessas informações. Você comprou, ninguém vendeu para você, né? Exatamente. E eu acho legal isso porque na estrutura de tomada de decisão do ser humano ele está sempre buscando o próximo passo. E se você tem uma vendedora, uma consultora de vendas para fazer uma venda consultiva, ela ajuda o cliente a saber, cara, você está chegando aqui, você tem esse próximo passo, e depois você pode fazer isso, e depois você pode fazer aquilo, né? Uma recepcionista não, ela muitas vezes nem sabe quais são esses passos, ela às vezes não está nem familiarizada com tudo isso que a empresa oferece, né? Então, o que eu acho legal da venda consultiva, que eu quero que você explique um pouco mais para a galera, é de onde que surgiu essa ideia de ajudar os clientes a tomarem decisões e ajudarem os clientes a dar os próximos passos dentro da academia. É saber que agora você pode sair de uma mensalidade, comprar um plano anual, depois comprar um plano anual você pode comprar um programa, ou comprar um programa depois um plano anual, depois comprar um pacote personal, e assim você conseguir não só vender a primeira vez para o cliente, mas vender várias e várias vezes para o mesmo cliente. Você mandou muito bem nessa pergunta aí, porque eu acho que é uma das principais coisas pelos quais os gestores não têm consultores, porque é mais fácil eles entender que tem que ter um vendedor lá. Sim. Porque, ok, tem algo para vender, apesar de que não é tão normal assim, mas mais fácil. Mas por que um consultor de vendas e não um vendedor? Porque nós estamos falando de transformação. E quando falamos de transformação, para os seres humanos, transformação sempre será um desafio. Embora um impulso, uma busca pela transformação, ou seja, aqueles dois fatores, né, fugindo de e ir em direção a, que eu acho que devemos falar. Já fala disso, vamos falar disso daqui a pouco. Esses dois eixos principais de movimentação do ser humano, você precisa ajudar o seu cliente a ter percepção do que ele deseja e do que ele dói, porque ele não sabe. Então, por exemplo, na venda consultiva, quando você utiliza as técnicas de coaching, que vou simplificar aqui, é uma forma de você fazer perguntas processuais, não são perguntas abertas,
São perguntas processuais que obrigam o próprio cliente a processar uma informação, ou seja, uma conversa consciente e inconsciente dele mesmo, e aí ele acessa os seus verdadeiros desejos, as suas verdadeiras necessidades. Então, um bom consultor faz perguntas numa estrutura que pode ser ensinada rapidamente, e esse consultor, fazendo essas perguntas, ajuda o cliente a ter percepção das suas necessidades, seus desejos. Então, muitas perguntas que são feitas, e isso aqui já vai uma coisa interessante para vocês, elas não são feitas em benefício do consultor, são em benefício do próprio cliente, ele se ouvir, tá? Então, nós dissemos que o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu próprio. Então, fale para você por que você está aqui. Fale para você o que realmente você quer, o que você está em busca. Porque isso vai trazer a transformação. E isso ajuda o cliente a vender para ele mesmo, né? Isso. Então, eu quero que você dê um exemplo aí, 2, 3, 4, 5, 10, enfim, exemplos de perguntas consultivas. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está vendo esse podcast no YouTube, já deixa aqui embaixo nos comentários pra gente o que é que você tem aí na sua academia. Se é uma recepcionista, se é uma vendedora ou se é uma consultora de vendas. Vai ser muito legal a gente poder saber o que você tem aí na sua academia, tá bom? Manda lá, manda aí alguns exemplos dessa pergunta. Então vamos entender o seguinte, tá? Que o primeiro nível de resposta em qualquer situação que um ser humano dá, ela é uma resposta com uma estrutura social, socialmente aceita. Então, se eu pergunto para alguém que vai na academia, quais são os seus objetivos? Eu sempre prefiro perguntar pelas expectativas, que é muito mais abrangente. Mas ele pode dizer o seu objetivo. A diferença entre um e outro é que expectativas é aquilo que eu realmente desejo e objetivo é aquilo que eu planejei. É bem diferente. Muito. Bem diferente, mas tirando essa preciosidade aqui, eu posso perguntar para alguém quais são os seus objetivos e quando eu faço essa pergunta, eu obrigo ele a ter uma conversa entre o consciente e o inconsciente. Ele vai fazer essa pergunta, para me responder, ele tem que dizer o que eu quero, o que eu desejo. Por isso que nós dissemos que nós precisamos primeiro perguntar de maneira mais aberta, de maneira mais processual. Quais são as suas verdadeiras expectativas? O que você deseja? Qual é a transformação que nós deveríamos te entregar para você dizer assim, tá tudo bem, valeu a pena estar aqui? Essas são as perguntas. Às vezes eu acho que essa primeira pergunta, eu acho maravilhoso isso, que é uma coisa que você pode aplicar na sua academia amanhã, você pode pegar isso aqui e dizer para sua recepcionista, vendedora ou consultora de vendas fazer exatamente essa pergunta. E eu acho que ela, por si só, ela já abre um looping dentro da mente do cliente que ajuda o cara a tomar a decisão na primeira pergunta. Que é, cara, o que te levou a tomar a decisão de fazer academia? E o cara fala, caraca, deixa eu resgatar aqui o que foi que me trouxe aqui. E aí ele fica presente para aquilo. E aquilo fica forte dentro dele. Isso, obviamente, ajuda na venda, né? Isso, e esse é só o primeiro nível que nós dissemos. Exato. Porque quando você faz essa primeira estrutura de perguntas, o cliente vai dar aquela resposta que nós dissemos que é uma resposta social. Ele vai ter esse processamento, vai acessar os seus desejos, suas vontades, mas ele não vai contar elas para você. Não vai dizer, né? Pô, eu tô muito gordo aqui, minha mulher não quer fazer sexo comigo. Isso, nunca vai dizer olha, não consigo mais me olhar no espelho, estou muito infeliz na minha vida, eu acho que sou o mais feio da turma. Ele não vai falar essas coisas. Ele vai falar coisas do tipo, eu acho que já está na hora de me cuidar, porque eu estou há muito tempo parado. Uma coisa engraçada sobre isso é que 100% das pessoas que vão procurar uma academia alegam que já fizeram academia mesmo quando não fizeram. É louco isso, né? Porque uma vergonha social de dizer o seguinte, eu nunca me cuidei. E o que elas alegam é, não, eu já me cuidei. Ainda mais hoje, né? Isso, eu já me cuidei e agora eu estou voltando, porque realmente minha vida foi muito atrapalhada e eu não consegui fazer atividade. Então, essa é a mais comum, você pode esperar isso em 99% da resposta. Mas ela é superficial. E é louco, né? Porque quando você vê a sociedade hoje, sei lá, se você pegar talvez 10, 15 anos atrás, uma imagem de sucesso era daquele executivo, muitas vezes estava acima do peso, não se cuidava, trabalhava pra caramba e tinha resultados financeiros. Hoje essa imagem de sucesso, ela praticamente não existe. A imagem de sucesso é, sim, o cara trabalha bastante, ou a pessoa trabalha bastante, sim, ele tem resultados financeiros, mas ele também cuida do corpo, ele também cuida da família, ele também se alimenta bem. Tipo, a régua ficou mais alta. Responsabilidade com você mesmo, com teu corpo, com tua saúde, teu bem-estar, passou a ser agora um critério de sucesso.
né? Mas antes disso, eu quero mostrar para quem está assistindo aqui o podcast o que eu quero dizer com nível mais superficial e nível mais legal, profundo. É importante falar então, disso, fiz né? aquelas 3 perguntas, né? O que você realmente deseja? Como foi que você tomou a decisão? Como foi que você tomou a decisão de fazer academia? É porque ele vai te explicar o processo decisório que vai alavancar toda a sua venda. E, por exemplo, agora eu quero ir mais profundo. Então eu posso perguntar assim, e agora que você tomou essa decisão, como é que você está se sentindo? Nesse momento eu vou acessar muito mais as estruturas do subconsciente ou inconsciente, se você preferir, e com isso tenho a verdadeira alavanca da venda. Porque agora eu posso, com mais 2 perguntas, chegar numa coisa que é ponte ao futuro. Olha, a sua consultora de vendas, ela precisa fazer talvez 6 perguntas para chegar na ponte ao futuro. Porque quando ele me diz como ele se sente, eu vou dizer vou fazer uma sugestão. Você consegue se imaginar daqui a 6 meses, quando você já tiver conseguido quase todos esses resultados, como você vai se sentir? Se eu fizer isso com relativa maestria, nem precisa ser muita, com eficácia apenas. Se eu fizer isso da forma adequada, que é com o tom de voz adequado, conectado com o cliente, com empatia, com rapport, tá? Com conexão, se você quiser me conectar com o cliente, eu vou ter ali uma alavanca muito poderosa. Aí o preço não interessa mais. Aí um monte de coisas deixam de existir naquele momento. É porque você está usando uma técnica tão sofisticada, mas aplicada com tanta simplicidade, que a maioria das academias nunca pensou em fazer isso, que quando você pega uma academia que faz isso, que aplica isso na prática, tem resultados estrondosos. E nesse sentido eu quero saber de você, qual é o resultado que você vê numa academia que aplica essas técnicas? E eu sei que você já falou um pouco, né? Preço deixa de importar. E talvez o cara que esteja assistindo a gente agora, ele esteja pensando, porra, eu gostaria que o preço não fosse um problema na minha academia. Porque as pessoas chegam aqui e ficam perguntando do preço e só querem saber de preço. Você tocou um assunto, 3 assuntos, mas eu vou falar o primeiro. Olha, o preço é uma dificuldade na sua academia, porque o seu vendedor, a sua consultora de vendas não está treinada. Porque o dia que você descobrir que treinando os seus vendedores em técnicas que já existem, são extremamente conhecidas, eu estou falando técnicas de consultoria de vendas bem elaboradas, tá? Não vai cair naquela do conto do vigário, né? De que qualquer um sabe dar um treinamento de vendas. Isso que você está aprendendo aqui é uma técnica de transformação em coaching, são perguntas. Então, assim, o resultado, que é a segunda questão que você levantou, ele é muito diferente, muito. Nós temos testes, depois de 30 dias de uma consultora de vendas, passar por 4 treinamentos, que é um semanal, tá? De 2 horas, ou seja, 8 horas de treinamento para uma consultora significa o seguinte, aquela academia que recebia 50 clientes e fazia 10 matrículas a cada 50, ou 15 matrículas no máximo, agora recebe os mesmos 50 clientes e ela faz 30 ou 40. A diferença é monstruosa. Muitos clientes nos dizem, muitos gestores, né, nos dizem, nossa, mas como é que pode dobrar o faturamento? Na verdade, nós não estamos dobrando o faturamento já era de 50 para 40. Você que estava fazendo 10, você que estava vendendo muito menos, muito abaixo do que era possível, porque estava aplicando uma técnica muito deficiente. É como se eu fosse querer eu mesmo preparar o meu treino. Vou ser muito menos eficiente do que você, que provavelmente você sabe muito mais, você que está assistindo aqui, provavelmente você é um educador físico e provavelmente você sabe infinitamente mais do que eu a respeito do que um bom treino. Então, eu sei treino? Sei. Eu já fui lá, já treinei muitas vezes, eu já fiz, mas eu não estudei fisiologia, eu não tenho fisiologia do exercício, eu não tenho estratégia de treino. Então, você pode me treinar e eu vou ter um resultado em 3 treinos muito diferente. Talvez 100%, 200% de diferença. É a mesma coisa com a equipe de vendas, só para falar essa parte da deficiência. Uma equipe treinada corretamente, com as técnicas adequadas, e é a mesma que você tem ali, tá?
porque há uma questão que você não me perguntou, Não, mas que eu acho que você vai me esse perguntar é agora. muito legal. Isso é muito legal, porque às vezes as academias falam assim, caraca, eu preciso de mais contato, preciso de mais visita, eu tô com baixa visitação, as pessoas estão vindo procurar menos. E na verdade o que a gente observa em muitas academias, claro, tem academias que precisam de mais visita, mas a grande maioria delas, ela só precisa aproveitar melhor as visitas. E não só isso, tem visitas que elas não sabem que tem. Esse é um outro ponto, né? Então imagina, você que está assistindo aqui, que hoje, tá, o que mudou no jogo? Você tem duas fachadas. Uma que nós chamamos de fachada física, e você tem a visita física, chamada visita espontânea, que você marcou, né? E você tem a visita virtual, porque você tem uma fachada virtual. Se você não tem, se você não acha isso, eu tenho uma notícia para você. Tem uma fachada virtual. Ela pode ser ruim, pode ser que você não está ligando para ela, pode ser que você deixou ela largada lá, mas ela existe. É a mesma coisa que se você deixasse a tua fachada toda pichada, toda rebentada, tá? Suja. Bom, você ia ter o mesmo efeito. Exatamente isso que acontece hoje. É o que o cara tá fazendo no Instagram, né? Isso. Imagina que você pegou a sua fachada física e você deixou ela um lixo. É o que você faz com o seu Instagram. Só que você nem liga pra isso, porque você nem sabe que isso é uma fachada digital. Nossa, agora eu peguei um... Você pegou, bom, olha, você tem uma fachada digital e é importante que você cuide dela, que você deixe ela bonitinha, limpinha, ela não pode ser um lixo. Mas ainda que você tenha uma fachada digital lixo, você terá visitas virtuais. É impressionante. Impressionante, velho. O problema é que tua vendedora ou tua recepcionista, depende do que você tem, ou a tua consultora, eu não sei o que você vai responder, provavelmente não acha que aquilo lá é uma visita. Acha que aquilo é um cara que fica chateando as pessoas, perguntando coisas pela internet, do tipo, qual é o preço? Do tipo, qual é o horário? E aí, ela faz o seguinte, como ela não está preparada, imagina que ela não está preparada para atender pessoalmente, virtualmente, pior ainda. Não, sabe o que eu fico imaginando? Fico imaginando assim, ó, você tá assistindo aqui, aí você saiu daqui, aí você caiu numa loja de tênis online, ou numa loja de roupa online, e aí você viu lá uma roupa, um tênis e você gostou, aí você mandou um direct no Instagram perguntando um preço. Quanto custa esse tênis aqui? Você tá interessado no tênis ou não? É lógico que tá. Você não vai perguntar o preço do tênis se você não tivesse tomado a decisão consciente ou inconsciente de comprar aquela parada. E talvez o relacionamento que a pessoa que vai te atender tem é o que vai decidir se você vai ou não comprar. Mas muitas vezes a pessoa já tomou essa decisão. E aí quem vai atender essa pessoa atrapalha o processo de compra ou de venda. Nós temos hoje um conjunto de pessoas dentro das academias que foi especificamente preparado e treinado para impedir que os clientes compram. O nome disso são as recepcionistas. Elas são treinadas, elas acordam todos os dias e são treinadas para impedir que aquelas pessoas que mandam mensagens se transformem em clientes. Como é que elas fazem? Elas fazem da maneira mais simples. Elas demoram para responder, respondem com questões irrelevantes. Por exemplo, você me pergunta o preço da academia. Academia tem preço, gente? Academia não tem preço. Por que não tem preço? Porque enquanto eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua expectativa, qual é a transformação que você deseja, como é que eu posso te dar o preço? Pois é. Eu posso falar da mensalidade. Isso não é o preço. Isso é a mensalidade. E aí, como a recepcionista não sabe disso, então guarda isso aí. A academia não tem preço. Ela não sabe disso. Então ela deu o preço na mensalidade. E em 90% dos casos o que acontece é que o cliente não é como que eu comprei apesar da recepcionista. Falei, não, eu vou comprar. Ela não está me atendendo, não me deu a informação que eu queria, não me deu na sequência que eu queria, não respondeu às minhas perguntas, mas essa moça é bem intencionada, eu vou comprar assim mesmo porque eu quero fazer. Eu já tinha escolhido o local, já conhecia, já tinha fazer. Então você tem 10% das pessoas que vai fazer isso. Vai comprar apesar de tudo, ela vai comprar. Mesmo que a recepcionista diga, não vem aqui, ela vai comprar. Mas 90% vai utilizar aquilo como uma barreira e vai esperar. Vai usar como desculpa, vai usar como objeção, né? Porque quando a vendedora fala o preço da mensalidade sem antes entender, o que ela está fazendo é, cara, olha esse preço da mensalidade aqui, compara com qualquer outra coisa que você conhece, você vai comparar com uma coisa
que tá mais alto, mais baixo, vai achar caro, ou vai dizer que não tem cartão de crédito, ou vai dizer que qualquer coisa, ou vai falar que vai pensar, vou ver meu marido, minha esposa, vou falar com meu periquito, meu cachorro, meu papagaio e tchau, perdeu aquele cliente. Então uma consultora não faz isso, faz completamente... O que faz uma consultora? Quando ela recebe uma visita virtual, e ela está treinada, ela vai estabelecer uma conexão. Ela vai dar os parabéns para essa pessoa por ter entrado em contato e tomado uma decisão tão interessante de procurar algo que é uma coisa inteligente a se fazer. Pô, lógico, né? Tá? Ou seja, vai fazer uma conexão, vai descobrir por que essa pessoa está tomando essa decisão, quais são os desejos, as vontades, o que está movimentando essa pessoa. E quando descobre isso, que são 3 perguntas, e dá para fazer virtualmente do mesmo jeito, claro que tá? Hoje nós temos ferramentas para fazer isso, tem consultoras nossas que estão atendendo por vídeo. E quando elas fazem isso, o cliente esquece daquela pergunta do preço. Mas nós damos a resposta. Nós dissemos que existe um preço, sim, mas um preço que talvez ele não queira pagar. Sim. Talvez tenha um outro preço sobre algo que é muito mais interessante, que é a transformação. E para isso preciso descobrir qual é a transformação que você quer. Exato. E aí nós oferecemos então agora um caminho para ir em busca da transformação. Como? Falando com um especialista. Eu queria emagrecer. Eu tenho um especialista em emagrecimento na academia. Eu queria rejuvenescer. Eu também tenho um especialista para fazer isso. Eu queria parar de envelhecer. Eu queria enrijecer. Eu queria mudar medidas. Eu queria dormir melhor. Eu queria acordar melhor. Eu queria ficar mais... Tudo isso que a academia faz, menos vender mensalidade, por favor. Ou seja, o que você vende é uma transformação. Basicamente isso, um consultor, ele tem essa habilidade porque ele foi treinado para isso. Ele consegue identificar qual é a transformação que o cliente precisa e conectar a transformação com aquilo que vai ser entregue, né? Exatamente. É uma frase que eu gosto muito que diz assim, venda o que os seus clientes querem e entregue aquilo que os seus clientes precisam. Porque para o seu cliente... Tanto faz se ele vai ter que fazer musculação, ginástica, dança, natação, ele não quer nada disso. Ele quer a transformação que vai gerar. Se ele entender que para fazer aquela transformação, depois que ele já entender que a transformação é importante para ele, ele precisa fazer uma série de coisas, vamos só repetir isso aí, porque essas pessoas que estão nos ouvindo não acreditam nisso. Eles acham que os clientes vão lá na academia buscar uma coisa chamada musculação, natação, ginástica funcional, treinamento 2 vezes por semana, elas acham tudo isso. Elas não acham que as pessoas querem uma transformação, que elas querem ficar mais jovens, que elas querem dormir melhor, que elas querem acordar melhor, que elas querem ser mais felizes, que elas querem ser mais bonitas. Elas não acham nada disso, você acredita? Eu acredito. Então eu vou repetir de um jeito que talvez faça mais sentido, que é o seguinte. O seu cliente, o seu futuro aluno, ele tá cagando pro seu produto. Olha, foi uma explicação muito forte. É muito forte. Ele não liga para aquilo que você vai entregar, desde que você entregue uma transformação. Como você vai fazer isso? Se é digital, se é online, se é ao vivo, se é na academia, se é dentro d'água, se é numa sala com música. Não importa. Não importa. Porque o que ele quer é a transformação. Como você disse, ele quer eliminar X quilos, ele quer ficar mais bonito ou mais bonita, ele quer dormir melhor, quer transar melhor, quer se sentir melhor, quer aumentar a autoestima, quer melhorar a energia dele, quer parar de ter dor de cabeça no final do dia, quer parar de ter dor nas juntas, quer... milhões de coisas a gente podia falar aqui. Uma coisa interessante, eu gostaria que você está assistindo esse podcast entendesse uma coisa. Imagina que você pensa que o seu cliente quer eliminar X quilos. E quando você faz a segunda pergunta, você descobre que, na verdade, ele quer se sentir bem com ele mesmo. Acabou de me aparecer uma coisa aqui. Se eu perguntasse para você que está me assistindo agora a seguinte pergunta. Você gostaria de ter R$1 milhão agora, no chão da sua casa? Pegar R$1 milhão assim e colocar dentro da sua casa? Muito provavelmente você vai me responder que sim. Mas se eu pegar R$1 milhão, nota em cima de nota, e colocar na sua casa, você vai descobrir que nem de longe você queria esse R$1 milhão. Porque esse dinheiro amontoado na sua casa ia atrair rato, ia colocar um monte de bactéria para dentro da sua casa, ia colocar em risco a vida da sua família. Mas o que você quer é o que esse R$1 milhão pode comprar. Você quer a liberdade que esse R$1 milhão pode trazer. Você quer a viagem para a Europa que esse R$1 milhão pode proporcionar. Você quer o novo carro que esse R$1 milhão vai poder comprar para que você se transporte de um local para o outro. Você quer a casa dos seus sonhos. Mas nem de longe você quer R$1 milhão. Você quer todas as coisas que R$1 milhão pode comprar. Dessa forma,
O seu aluno, o seu cliente, quer todas as coisas que a sua academia pode proporcionar. Mas nem de longe ele quer fazer musculação 3 vezes na semana. Nem de longe ele quer fazer ginástica. Entende o que eu quero dizer? Entender, se você que está assistindo aqui, entender o que o Henrique está falando, é mais ou menos assim. O seu cliente não quer saber como você vai ajudá-lo a fazer a transformação. É claro que ele prefere que você não diga para ele que tem que sofrer muito, que não tem ninguém, que ele vai ter que se matar mesmo, que não pense que é fácil. Eu fiquei 20 anos para ter essa barriguinha aqui. Se você falar essas coisas, vai ser mais difícil. Ele vai correr, né? Ele vai correr. Mas se você disser para ele o seguinte, eu sou um especialista, a única coisa que eu faço é ajudar as pessoas a atingir os seus sonhos. Se você quer mudar o seu corpo, se você quer se sentir melhor, se você quer melhorar o teu desempenho, se você quer acordar melhor, se você quer dormir melhor, se você quer se sentir melhor, se você quer ficar com um shape diferente, é comigo mesmo. Eu sou especial. Se você disser isso para o seu cliente, ele compra, porque ele está esperando que você diga isso. E sabe o que acontece nas academias? Porque não tem um processo de vendas. Aí tem uma recepcionista lá, que quando perguntada, se é que é perguntada, ela diz, fala com o professor lá. E chega lá no professor, alguém chega para o professor e diz assim, professor, eu vou ficar com esse corpinho que você está? Normalmente a resposta é uma risada marota, do tipo, mas vai doer pra caraca. Ou seja, a transformação é vendida junto com a dor. E aí é louco, né? Porque tem várias formas de você vender a transformação. E eu fico vendo assim, né? Em 2020, que foi o ano da pandemia, explodiu o mercado de blogueiras fitness. Por que explodiu? Porque elas não vendem nada, a não ser a imagem daquilo que as pessoas querem. Então elas ficam o dia inteiro mostrando a vida delas, e depois elas vendem lá um programa fitness que elas nem poderiam vender porque não são formadas em educação física e arregaçam de vender. Ganham sozinha, com um celular, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que uma academia. Faturam literalmente milhões de reais por ano. E elas só conseguem fazer isso e as pessoas compram, mesmo ela não sendo uma profissional qualificada para entregar aquele produto, porque ela exibe a transformação. E mesmo que ela não entrega. Mesmo que ela não entregue. Porque na academia tem um outro fenômeno. Por que eu acho que você precisa de um consultor? Porque você já entrega bem-estar, já entrega qualidade de vida, já rejuvenesce as pessoas, já emagrece, já faz toda essa transformação. Só que como os gestores e enfim, digamos assim, o paradigma geral do mercado está voltado que o que você faz de musculação, ginástica, ou treinamento, ou alguma coisa do gênero, vocês não vendem essa transformação, a sua recepcionista não vende essa transformação e é por isso que você precisa mudar esse mindset, a mentalidade e colocar um consultor que entenda a necessidade do cliente e diga, isso que você quer, eu tenho aqui, e essa transformação vai levar um certo tempo, que vai mudar, né, dependendo de se for um programa, né? Por exemplo, se você chegar para mim e me disser assim, eu quero emagrecer, mas eu tenho um desafio. Nós estamos em início de março e meu casamento será em maio. Imagina você ir numa academia e alguém disse para você assim, olha, não vai ter jeito, cara. É uma vida inteira de sacrifício, de dor e de disciplina para você ter essa barriguinha. Aí você vai em outra e ele te diz assim, olha, é possível, nós temos um programa, nós somos especialistas nessa transformação. Você está disposto a fazer o que precisa ser feito para você entrar nesse casamento do jeito que você sonhou, do jeito que você... Essa pessoa vai pagar qualquer coisa, gente. Não, e é lógico que ela está disposta, né? Porque se ela não encontrar essa transformação numa academia, num programa fitness, ela vai fazer uma lipoaspiração, cara. Isso. E assim, você já viu como é uma lipoaspiração? É um bagulho assustador, velho. É assustador, o cara te enfia um negócio e fica Eu trato puxando. melhor a picanha do que Caraca, o pessoal. velho. E as pessoas preferem fazer isso do que ir para uma academia. Por quê? Porque não tem um processo de venda, não tem um processo decisório, as pessoas não conseguem... Tá dando risada aqui. Realmente... Essa analogia está engraçada. Tá foda, né? Mas é verdade, ele trata muito melhor a picanha do que uma pessoa. Eu faço um carinho e tal. O cara não, ele já mete a cânula. Nossa, cara, tá? É surreal. E agora tá mais exposto isso, né? Porque agora com o advento do Instagram, as pessoas mostram a vida dela. Você vê tudo. E você acaba acompanhando o pós-operatório. Meu Deus, não é possível que alguém prefira isso,
Esse pós-operatório... Eles não preferem, eles só topam isso por causa da porque transformação. alguém disse lá na academia que ia demorar anos, quando deveriam dizer o seguinte: eu posso te entregar o resultado de 1 ano da academia em 3 meses. Você está disposto a fazer? Às vezes em 8 semanas, né? Às vezes em 8 semanas, que são os programas. Ah, você já está vendendo já o nosso programa? Não vou falar disso hoje, não. Ok. Então, assim, por quê? Porque tem esses programas, eles funcionam, eles podem ser feitos. Você tem vários produtos na academia. Para de vender apenas o que as pessoas não querem. Você precisa ter uma estrutura de vendas muito mais profissional, porque você já tem produtos muito melhores na sua academia. Você tem coisas maravilhosas para as pessoas comprarem. Quando você, como gestor, entender isso, você não vai aceitar mais que uma recepcionista fique espantando os seus clientes. Você vai querer realmente um consultor de venda para vender essa transformação lá. E você vai querer treiná-la de alguma maneira. Agora, tá bom, acho que depois desse papo todo as pessoas entenderam. Preciso ter uma consultora de vendas. E eu sei que a pergunta que eu vou te fazer pode gerar uma resposta que dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. E a gente vai fazer, inclusive. Mas como é que faz para contratar uma consultora de vendas? O que eu preciso para trazer uma consultora de vendas? A pessoa certa. Você primeiro precisa saber, tá, qual é a pessoa certa. Então, imagina o seguinte, que você pudesse desenhar aqui, gestor, quais são as características de um bom vendedor? Quais são as competências? O que ela precisa saber? Ela precisa ter técnicas de vendas, técnica de coaching, experiência disso, tá, ok. Então, numa coluna, escreva isso. Diga exatamente o que você está procurando do ponto de vista técnico. E não exagera, não precisa colocar, ela precisa ser especialista no Excel, não. Ela precisa saber de comunicação, entender a estrutura de venda, entender o desejo e ser treinável. Isso é importante, ou seja, é alguém que é suficientemente flexível. Essas são as características técnicas. Numa outra coluna, coloca quais são as características de personalidade. Porque você não vai querer um vendedor, talvez, tá? Que não consiga se comunicar de forma fácil, tá? Então, eu não ia querer, não. Então você talvez não queira uma pessoa introspectiva, você queira uma pessoa que tenha mais extrovertida, mais extrovertida, que tenha características diferentes. Quando você então entender o que você deseja, você tem aí as características de personalidade. Por último, você coloque quais são os valores fundamentais que aquilo que você acredita na sua academia. Nós acreditamos em pessoas, digamos que seja isso, nós acreditamos que nós podemos e devemos entregar o que elas buscam, nós acreditamos que vamos fazer isso de forma honesta, que nós vamos dar a informação completa e necessária para fazer a transformação. Coloca quais são os valores que você pratica, porque é muito importante que você tenha um vendedor que acredita nas mesmas coisas que você acredita. Porque se você contratar alguém que tem todas as competências técnicas, tem a personalidade ou características de personalidade, né? Eu estou simplificando muito aqui, né? Mas os valores dela é o seguinte: não, chegou aqui, eu vendo de qualquer jeito, não importa o que ele queira comprar, eu estou afim de pegar o cartão e pronto. Ou seja, é um valor que não sei se você vai querer esse valor. Se você souber disso e você escolher, ok, essa é a sua escolha. Mas assim, saber exatamente o que você está procurando. Quando você sabe o que você está procurando, então agora você vai fazer anúncios e vai impulsioná-los, vai usar a rede social para ir em busca dessas pessoas. Essas pessoas existem, mas talvez não sejam tão comuns. Talvez a cada 100 pessoas você tenha 2 ou 3. Bom, se você está procurando 1, 2 ou 3 e você sabe que só tem 2 ou 3 a cada 100, você precisa pelo menos ter 100 currículos para cada vaga. Ali você vai analisar os currículos e fazer uma entrevista pessoal com ela. Mas para ganhar tempo, talvez seja melhor você fazer uma entrevista ao telefone. Por quê? Imagina comigo. Inteligência verbal, ou seja, a capacidade de falar, inteligência emocional verbal, a capacidade de se comunicar de forma fluida, suave e completa com todo mundo, você pode descobrir isso ao telefone. Você quer que a pessoa tenha uma voz deliciosa, tá? Que tenha uma voz, porque os seus clientes vão falar com elas ao telefone. Você quer que essa voz realmente chame a atenção, seja agradável, não desagradável. Então são timbres intermediários, normalmente, umas vozes mais sedosas. Entenda isso. Ela tem que te encantar ao telefone, essa pessoa. E, finalmente, ela tem que ter a capacidade de falar português, que hoje pode ser um pouco mais raro,
mas ainda tem gente que fala português. Eu já não passaria nesse teste. Mas é muito importante que você tenha isso. Por quê? Porque você está colocando alguém para se comunicar em seu nome. Quando a gente faz isso, normalmente, de 50 entrevistas do telefone, sobram 15. Mas eu já ganhei um tempão, porque em lugar de ter 50 entrevistas pessoais, agora eu tenho 50 entrevistas de 10 minutos ao telefone e eu consigo. E aí vem, tá, para uma entrevista pessoal, onde você vai avaliar, tá, resumidamente, vai avaliar esses critérios, colocá-la em situações emocionais de conflito, onde vai aparecer essas características que nós citamos aqui. E aí a pessoa deve estar falando, caraca, mas como é que eu vou fazer tudo isso, né? E assim, você pode fazer isso sozinho ou você pode pedir ajuda. No caso, se você precisar de ajuda, a nossa empresa faz exatamente isso para você. Não só isso, mas como uma cacetada de coisas. Aqui não é para te vender nada, mas você pode entrar lá no nosso Instagram, você pode mandar um comentário aqui no YouTube, você pode, enfim, faça como você quiser, acha um jeito aí, entre em contato com a gente vai ficar feliz em ajudar você nesse processo. Hoje a gente ajuda centenas de academias ao mesmo tempo e você pode ser uma dessas, caso seja interessante. Eu quero concluir uma coisa antes que tu apresente uma pergunta, que é o seguinte. Por que está importante? Por que a gente toma todos esses cuidados? Porque imagina o seguinte, sabe quem é a pessoa que vai decidir se sua academia vai faturar 30 mil, 35, 40 ou 50 mil? Adivinha quem é que decide isso? É aquela equipe de consultoras de venda. É essa equipe que define. Tudo o resto está igual, a mesma água, a mesma luz, a mesma energia, o mesmo IPTU, o mesmo aluguel, o mesmo professor, a mesma máquina. Só que aquela equipe define se sua academia vai faturar 30, 35, 40 ou 50. Então perceba que ela tem uma capacidade muito importante e que você precisa ter todo o cuidado. É ela que fala com 100% dos clientes, né, da academia. Isso, ninguém passa lá na academia, ninguém entra na academia, ninguém se torna cliente sem passar por aquela equipe. Então ela tem que ser simplesmente a melhor. E eu sei que isso parece um pouco estranho, porque até agora o paradigma do mercado era que aquela moça recepcionista talvez não era tão importante assim. Porque o que ele importava mesmo era o professor, era o gestor. E aquela moça era só a recepcionista, que estava só recebendo as pessoas, abrindo a catraca, recebendo. Só de passagem, basicamente, isso, né? Está fazendo faculdade, vai fazer outra coisa da vida depois. E agora você está descobrindo que, na verdade, essa pessoa, transformada numa consultora de vendas, essa equipe, é a que decide se você vai ter 20 mil sobrando no seu bolso ao final do mês ou vai ter uma dívida de 10 mil. É essa pessoa que decide. Sabe o que é legal a gente falar, que eu estava me lembrando aqui, que muitas das vezes quando a gente faz um trabalho numa academia, a gente faz esse processo de seleção, contrata a equipe, treina a equipe de consultores de vendas e tal, e aí você sempre tem uma que desponta. E eu já vi várias e várias vezes essa pessoa que desponta virando gerente da academia. Depois ela vira braço direito do dono. E aí assim, ela fica tão intencionada, tão forte no negócio que ela começa a fazer uma diferença muito absurda. Né? Isso é bem normal de acontecer, né? Uma das coisas mais comuns, porque quando você descobre os talentos, é normal que você tenha dentro dessa equipe alguém que realmente vai aparecer mais. Mas aí tem uma questão importante. Toda vez que nós vamos fazer uma seleção, por exemplo, nós vamos montar uma equipe de 3, 4 pessoas, nós já buscamos dentro daquelas 3, 4 pessoas uma ou duas que tenha perfil de liderança. Ah, eu não sabia disso. Então não é só você buscar o vendedor, porque o grande erro que as academias cometem é pegar o melhor vendedor e transformar num líder ruim. Porque ele tem habilidade de vendas, mas não de liderança. Mas não de liderança. Então ele consegue ajudar as pessoas a entender a transformação e comprar. Mas ele não consegue ajudar os outros, ele não é o que nós chamamos de um líder servidor. Inclusive, ele está acostumado a disputar com os outros vendedores. Sim, ele é uma pessoa mais competitiva. Mais competitivo. Caraca. Agora fez muito sentido isso. E aí, uma das coisas que é importante para você nesse processo é talvez entender qual é a melhor estrutura para a sua academia. Qual é o perfil de cliente que você deseja? O perfil que digo é a chamada persona, né? O desenho. Eu vou atender pessoas mais jovens, mais velhas, vou atender um degrau muito grande, por exemplo. Eu não atendo gente dos 20 aos 80. Normalmente, 80% dos clientes estão dentro de um degrau de 20 a 25 anos. Ou é de 30 a 50, ou é de 40 a 60, ou é de 20 a 40. Ele não é de 20 a 80.
Ele está mais ou menos dividido. Então aí eu te pergunto, vamos imaginar que você criou um produto que vai atrair advogados, gerentes, executivos, né, na sua academia. Pessoas, digamos assim, um nível intelectual mais sofisticado, porque o produto que você criou é um produto para desenvolver o desempenho, para tornar as pessoas mais eficientes, mais inteligentes. E aí você contrata uma consultora de vendas que não tem experiência emocional suficiente para lidar com essas pessoas. Ela não tem simplesmente experiência de vida. Ela falou com um médico na vida que foi que atendeu ela, tá? Ela talvez nunca falou com um advogado, não tem a linguagem. Ela talvez nunca falou com um executivo. E aí, de repente, ela tem que falar com essas pessoas. Treinamento vai resolver? Vai. Mas talvez você também tenha que prestar atenção em qual é o perfil, tá, do seu público para descobrir qual é o melhor perfil do seu vendedor. Ou seja, isso tem que caminhar junto, né? Não é uma coisa só. Cara, então, Paulo, sensacional. Acho que esse é um dos melhores podcasts que nós já gravamos até agora, né? Não sei se vocês vão gostar, mas eu estou adorando. Nossa, tá? A gente está se divertindo. Inclusive, deixa aí nos comentários também pra gente o que você está achando desse podcast. Quais são as coisas que você gostaria que a gente falasse nos próximos? Como é que a gente pode ajudar você aí na gestão da sua academia a ter mais alunos, a ter mais clientes, a ganhar mais dinheiro, a faturar mais, enfim. Manda aqui a tua sugestão pra gente poder fazer isso junto. Vamos construir essa parada a 4 mãos. Pra gente finalizar, a gente já tá se encaminhando pro final. Quero que você resuma esse podcast em algumas frases. Eu sei que em uma frase vai ser difícil, mas em algumas frases, pô, eu acho que você consegue. Dá uma sintetizada em tudo que a gente falou, o cara pegar e estruturar na cabeça dele o que ele precisa fazer, para onde ele tem que ir, uma parada mais prática. Fazer. Uma coisa, acho que tem alguns pontos importantes que foram tocados aqui. Primeiro, eu quero que você compreenda, gestor, tá? Você empreendedor, que o seu negócio merece, tá? O produto que você tem merece ter a melhor equipe de vendas. Então, primeira questão, isso tem que estar muito claro para você. Nossa, eu quero entrar um pouco mais nisso. Porque agora eu fiquei me perguntando, será que o cara não tem uma equipe de vendas porque ele sente que não merece? Porque ele sente que não dá para ele? Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que a maioria dos gestores que eu converso, eles não têm essa percepção de que uma equipe de vendas profissional custa a mesma coisa que a recepção que você tem ali. Nossa, eu respondi um comentário no YouTube, se você não sabe, sou eu que respondo os comentários no YouTube, ele também responde, mas eu respondo mais, que o cara tava falando exatamente isso. Então você quer me dizer que um professor bom e um professor ruim, que foi o podcast 2, né? Professor bom e um professor ruim custa a mesma coisa? Ele tava meio louco, assim, meio bravo até. E custa a mesma coisa. Então. Acontece que eu não estou dizendo que você não deve ter um bom reconhecimento e uma estrutura meritocrática de bonificação, para bonificar mais e reconhecer o desempenho do bom vendedor. Mas veja, você vai estar reconhecendo um bom vendedor por quê? Porque digamos que tua equipe te custa R$ 2.500 e que essa equipe agora não vende mais 25 ou 30 mil por mês, passa a vender 50. Ela ficou mais barata. Ficou mais barato. Pelo menos metade, né? Pelo menos metade. Então, na verdade, um bom vendedor, ele custa menos. Ele tem um custo menor, mas um custo com relação ao quê? Não é com relação ao salário dele, o ganho dele. É um custo com relação ao resultado que ele te traz em termos de faturamento. Compreenda isso. E aí sim, você faz uma estrutura meritocrática, como nós explicamos naquele podcast a respeito dos professores. A segunda questão que eu acho que é importantíssima para você entender é que você vende coisas que as pessoas adoram, mas infelizmente você ainda não sabe disso. E talvez você está descobrindo nesse, ou em algum outro podcast, ou em algum outro vídeo que eu falei sobre isso, mas o que você vende não é o que você está vendendo. O seu trabalho não é o seu trabalho. O seu trabalho é mostrar para as pessoas a verdadeira transformação que você pode entregar, porque isso sim tem valor. Então essa é uma outra parte da estrutura de venda que precisa você levar em consideração para que você tenha muito mais eficiente. E finalmente, a terceira é que não se constrói uma equipe de vendas por acaso. Ela não nasce do nada, ela não aparece na sua rua e fala, olha, nós somos aqui uma equipe de vendas profissional, treinada, preparada e especializada, e nós viemos aqui
trabalhar para você. Isso não vai acontecer. É importante dizer isso, né? Porque não tem mágica. Eu percebo que muitos gestores estão procurando o hackzinho, a sacada, o negócio que vai mudar o jogo. E, cara, não tem receita maluca, não tem receita mágica, não é tirar um coelho da cartola. Você vai ter que fazer uma série de coisas que você não faz hoje. Mas o fato é que você já está tendo desafios. Escolha quais são os desafios que você quer ter. Você quer enfrentar esses desafios ou você quer ter um desafio do tipo, pô, minha academia está lotada, o que eu faço? Como é que eu faço para transitar os horários? Os desafios que a gente recebe nas mentorias. Tô com dinheiro demais, o que eu faço? Onde eu ponho essa grana? O que eu faço agora? Nunca vi tanto dinheiro junto. O que eu faço? Meus clientes, tem muito cliente agora. Parece mentira para você, e eu imagino, tá? Eu me coloco no seu lugar, eu acho que você que está nos vendo, nos ouvindo aqui, pode dizer, esses caras devem estar tirando uma com a gente. Não estamos, não. Exatamente isso que acontece. Porque se você deixa de faturar 30 e passa a faturar 50, ou o equivalente disso, isso significa que você deixa de ter 300 clientes e passa a ter 500. E 500 clientes, evidentemente, eles vão representar um desafio diferente dos 300. Você vai ter problema de 500 clientes, cara, mas é melhor ter problema de 500 clientes do que problema de 100 clientes. Você colocou uma questão ali, porque já teve alguns clientes nossos que fizeram essa questão, e eu disse, você gostaria de voltar a ter só 100 clientes? E eu me disse, não, realmente... Eu prefiro ficar com esse problema. Eu prefiro. Aqui. Ou seja, administrar significa, você não vai ficar sem problemas. Você pode escolher os problemas. Você pode escolher quais são os desafios que fazem mais sentido para você. Para algumas academias, o desafio é como é que eu chego ao final do mês? Como é que pago as contas? Será que vai dar para pagar a folha esse mês? Será que vai dar para... vai aumentar o aluguel? Será que vai dar? E para outras, o desafio pode ser o seguinte. Ok, agora nós estamos tendo um aumento de demanda, nós estamos com produtos melhores, o faturamento está ok, as contas estão ok, está tudo beleza, mas eu vou precisar treinar melhor os meus professores, treinar melhor a minha equipe de venda, treinar melhor porque nós queremos fazer melhor. Vou precisar de um ponto maior, e um ponto vou precisar maior. Abrir uma segunda unidade, cara, tudo isso são desafios, né? É legal isso, porque isso aconteceu essa semana, agora em março, você sabe, mas as pessoas estão nos vendo, ouvindo e não sabem. Eu vou viajar com a minha esposa, a gente vai para um resort lá, inclusive, caralho, uma parada muito legal. E aí ela falou, pô, como é que vai ser, Henrique? Porque a gente tá com o nosso filho pequenininho, ele tem 3 meses de idade, e eu disse para ela, o nosso filho ele tem 3 meses de idade aqui e ele vai continuar tendo 3 meses de idade lá. Os desafios vão ser os mesmos. Eu prefiro Só que sorte. a diferença é que lá a gente vai estar na praia, lá a gente vai estar com tudo incluso, vai estar num puta lugar legal. Então, assim, é melhor passar por esses desafios lá, né? Se for para ter perrengue, que seja, que seja Caribe, lá, né? porra. Não, você vai sofrer de qualquer jeito, melhor que você sofra Perfeito. na Torre Eiffel, embaixo da Torre Eiffel. Fez muito sentido. E se isso fez sentido para você, gestor, se isso está fazendo sentido para você, se você, de alguma maneira, tomou uma decisão quando está nos ouvindo, nos vendo aqui, se você decidiu mudar alguma coisa na sua academia, então esse podcast deu muito certo. Porque é exatamente isso que nós queremos, te ajudar a você ir para o próximo passo. E eu vou colocar uma questão para você. Você merece muito mais daquilo que você imagina. O nosso mercado, ele é riquíssimo, mas infelizmente foi tomado por paradigmas de pobreza e de, digamos assim, de escassez. Então eu gostaria que você compreendesse que você vende coisas maravilhosas. Você vende tempo de vida, qualidade de vida, você vende realmente vida a mais. Tem pessoas que vivem 10, 15 anos a mais somente porque você cuidou delas. Tem pessoas que, além de viver esses 10 ou 15 anos a mais, elas vivem melhor todos os outros anos porque você está cuidando dela. E não tem nenhum outro profissional, nem tem nenhuma outra atividade que consiga fazer isso com uma pessoa. Então valoriza aquilo que você faz, porque isso vale muito mesmo. E eu vou te ajudar de todas as formas a que você venda isso pelo valor que ele tem, pelo valor que você merece mesmo. Uau! Que foda foi esse final. Precisava falar. Esse final foi sensacional. E com esse final, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é, cara, se isso fez sentido para você, comenta. Deixa aqui no YouTube um comentário. Se você está ouvindo no Spotify, pô, vai lá no nosso Instagram e comenta. Tira um print, compartilha, posta em algum lugar. Faça com que essa mensagem se espalhe.
né? Quanto mais a gente ajudar as pessoas, quanto mais a gente ajudar o mercado a crescer, todos nós crescemos juntos, tá bom? Então, espalha isso, dissemina, faz a sua parte, tá bom? Porque se fez sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa. Mostra isso pro teu sócio, pra tua sócia, pra tua esposa, pro teu marido que toca academia junto com você e vamos junto, tá bom? Esse foi o episódio número 3 do AcadCast, que foi recepcionistas que vendem ou vendedoras que recepcionam. Na semana que vem tem mais, a gente volta com mais um episódio. O meu nome é Henrique Sartorelli. Eu sou o Luiz Perdomo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, gente.